A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre ministério. Sim, queridos, como descobrir a vocação no qual Deus nos chamou. Isso é uma dificuldade que nós encontramos muito no nosso ministério, na base pessoal. Como saber qual é a área que Deus me chamou? Se é para louvar, se é para pregar, qual é a área que Deus me chamou? Então eu resolvi fazer esse vídeo para estar ajudando vocês a saber discernir qual é a área que Deus chamou você para exercer o seu ministério, tá bom? Se você gosta de vídeo assim, já se inscreve aqui, deixa seu like, sua curtida e compartilhe. Queridos, relevem a imagem de hoje, porque hoje eu estou com outro celular gravando aqui, e aí a criatura nem percebeu que colocou a blusa amarela, então fica muito um jogo muito claro aqui, mas relevem, tá bom? Logo estaremos voltando à normalidade de vídeos com outro celular, então fica mais fácil. Antes de tudo, vamos ler um versículo da palavra de Deus para nós estar falando sobre o ministério, sobre vocação, como se preparar para o primeiro sermão. Isso os jovens me procuram muito para perguntar: Pri, como que faz a primeira pregação? O que eu devo saber na primeira pregação? E eu vou estar falando aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, tá bom? Essa é uma palavra para todos homens e mulheres que desejam ingressar no ministério. Lembrando, queridos, que ministério não é algo profissional. Enganar o tal obreiro, a obreira que acha que ministério é profissão. Não é. Ministério é uma chamada. Ministério é uma base que você tem que abrir mão de base física para viver o melhor de Deus para sua vida. Só quem vive o propósito de estar em um ministério sabe a luta que é. Não somente física, mas espiritualmente falando, psicologicamente falando, temos que lidar com vários tipos de pessoas e é um pouco difícil, tá? Então, de início, não pense que ministério é salário, não pense que ministério é profissão. De certo que se Deus te deu um ministério e você quer ter um autoconhecimento sobre a função ministerial, tudo bem, porque você está se preparando para ser um obreiro que está corretamente a manejar a palavra da verdade. E qual é essa palavra da verdade? A palavra de Deus, tá? Nós temos que estar enquadrado na palavra de Deus. Se você estiver na palavra de Deus, você é irrepreensível, porque a palavra de Deus te defende, a palavra de Deus te guarda, a palavra de Deus te protege, tá bom? Mas as perguntas que eu tenho recebido é sobre como se preparar para o primeiro sermão, né? Quando eu falo sermão, querido, é pregação, tá? Eu observo muito isso dentro da igreja, a dificuldade dos jovens de descobrir em qual área Deus se chamou. É por isso que você vê em muitos ministérios a mocidade um pouco perdida em relação da chamada. E isso é muito importante, nós focar isso no jovem. A minha opinião sobre jovens, eu já trabalhei muito com jovens na juventude, líderes de mocidade e tudo, uma opinião muito clara que eu falo: nós, líderes de jovens, nós temos que pôr responsabilidade no jovem. O jovem nunca vai saber o que é pregação se ele não tiver oportunidade para pregar. O jovem nunca vai saber o que é ministração de louvor se ele nunca tiver oportunidade para ministrar, para louvar. Então é muito importante quem está na liderança da juventude observar os jovens da sua mocidade. Por que eu tenho que chamar um irmão de outro estado, outro país para pregar o evangelho, sabendo que eu posso procurar valores no meio da minha mocidade? E isso é muito importante, porque quando nós abrimos espaço, nós observamos que dentro da nossa igreja tem talentos, dentro da nossa igreja tem jovens que estão preparados para pregar o evangelho. Então hoje eu quero falar para vocês como se preparar para o primeiro sermão e como você pode descobrir qual é a área que Deus te chamou, tá bom? Vou falar primeiro do sermão e depois nós vamos falar sobre ministério. Quando você vai se preparar para pregar, não tem aquela exigência, porque é o primeiro sermão, é a primeira pregação. Hoje em dia, graças a Deus, não tem tanto mais esses negócios, né? Mas ainda hoje nós encontramos, mas como a gente já estamos na obra há muito tempo, nós nem se preocupa. Se o irmão fala assim, vai pregar que hoje não vem pregador, nós já estamos preparados para ir pregar. Mas e quando isso acontece com a primeira vez que o jovem vai pregar?
Não pode fazer isso. E antigamente, no nosso círculo de jovem, 18, 19 anos de idade, nós se debatia muito com isso. Nós não sabíamos nem que ia pregar, chegava na igreja, o irmão falava, você vai pregar, e nós não sabíamos nem o que ia trazer para a igreja. Então, hoje em dia, pode ter pastores que fazem isso e pode não ter, mas é nosso cabimento estar preparado. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados todos os momentos. Então, mesmo que você não tenha oportunidade, é melhor você estar preparado. Porque se de repente te derem oportunidade, você sabe o que você vai falar ali, tá bom? Então, o que é preciso para a primeira pregação? Primeiro, tenha convicção que vai ser a sua primeira pregação. Não se exija demais. O mal do ser humano é exigir que tem que pegar fogo, tem que pular, rodar, um monte de coisa. Não, querido, quem vai fazer tudo é o Espírito Santo. Você só tem que se focar na palavra, tá? Ver bem o texto que você vai pregar. Ver se tem dificuldades de entender quais é a base da palavra. Tem uma caderneta de anotação. Pode ser um celular, pode ser uma folha de caderno, mas tire a rebarba, põe no meio da Bíblia ali guardadinho. Tem uma agenda, uma caderneta, pode ser qualquer coisa. Anote pontos no qual traz a chamada da atenção da pregação que você quer fazer. Tem gente que vai pregar uma palavra, ela não tem um foco do início da pregação e faz com que a igreja tire a concentração do que ela está falando. Poxa, é um conteúdo bom, mas não tem um foco. Então, no momento do seu esboço, ponha palavras que traz um ponto de interrogação para a igreja, para focar a igreja junto no que você está falando. Que isso vai trazer curiosidade para os irmãos. E não só curiosidades, eles vão ficar admirados em ver o conteúdo do que você está pregando. O sermão é isso, é você influenciar as pessoas a terem atenção da palavra de Deus, né? Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, abaixo de ter uma vida em oração, jejum e consagração, prepare um seu bom sermão. Quando eu falo bom sermão, não é questão de diploma, não é questão de eloquência no português, porque vamos lá, nós brasileiros, por mais que nós temos português, mas cada pessoa tem o seu sotaque, seu dialeto, seu jeito. Vivemos num país transcultural, cada pessoa tem o seu modo de falar, tá? E isso tem que ser respeitado, porque nós sabemos lidar com vários tipos de pessoas. Por exemplo, você vai no Paraná, ele é quente. Você vai para outro lugar, né? Você vai para Bahia, é hoje, pai, mãe. Você vê os sinais. Então, quando eu falo bom sermão, é praticamente isso. Trazer curiosidade e principalmente a atenção da igreja no que você está falando. Independente do seu português correto ou não, um monte de coisa. Isso ajuda? Ajuda. Porém, nós vivemos aqui num país chamado Brasil, que tem vários tipos de sotaques, dialetos. Então, nós acabamos se adaptando, né, com o jeitinho brasileiro, tá? A segunda base que você tem que ter após o esboço é ver qual é a base que você tem mais facilidade em expressar. Por exemplo, eu amo o Novo Testamento, mas eu gosto muito de histórias do Antigo Testamento. Então, ali o que acontece? Eu pego a história do Antigo Testamento, trago um pouco ali, depois eu já entro no Novo Testamento, trago a graça do conhecimento para unificar a lei com a graça e trazer o conteúdo que eu quero falar. Isso traz um foco de 1h30, 2h30 de pregação, alguma coisa assim. Não por tempo, mas por observação que você vai falar. O que vai chamar a atenção da pessoa para ouvir o que você tem que falar, tá bom? A terceira base é simplesmente ter humildade. Tem pregador que vai subir no altar, ele acha que só ele tem que cantar, só ele tem que pregar, só ele tem que subir a mesa, subir o botão da mesa de som, só ele tem que pegar a guitarra, só ele tudo. Não, querido, a igreja é um conjunto em si. E sendo um conjunto em si, Deus me deu oportunidade para pregar. Eu dou oportunidade para quem quer louvar, dou oportunidade para outra pessoa, dou oportunidade para mim da mesa de som mexer no som. Por quê? É um conjunto, cada um tem a sua função. Então tenha humildade, tá? De repente você vai cantar um corinho ou um hino, tá cansado? Não estica a voz muito gritando, não. Para e fala, canta igreja, a igreja canta, que a igreja gosta de participar, tá? Então assim, não tem segredo, a base maior que tem é oração, consagração, jejum, a palavra e um esboço para você ver os focos, para você não perder o conteúdo do sermão, tá bom? E também a segunda base desse vídeo é como descobrir a minha chamada ministerial. Queridos, de início, você tem que ter uma vida com Deus. Mas a coisa mais fácil de você descobrir a sua chamada é naquilo que mexe com o seu coração. Por exemplo, nesse percurso de ministério, eu já fui líder de criança,
Eu lembro que eu peguei as crianças para cuidar na ausência de uma professora da escola dominical, na minha igreja, o Pequeno Galileu. Eu peguei e cresceu o trabalho, graças a Deus. Mas, tipo assim, eu fiquei ali sabendo que não é meu chamado aquilo, né? Fui para os jovens, a mesma coisa. Fiquei com os jovens, cresceu os jovens do campo. Eu já dirigi 2 campos de mocidade, mesma coisa. Só que eu vim ver meu desempenho na hora que eu fui líder de evangelismo do campo, de cuidar de 15 igrejas. Eu vi que ali era missões. Meu campo era missões, eu quero missões. Aí envolvi os irmãos na missão. E puxava outro irmão, colocava outro irmão em outro lugar para fazer missão. Culto ar livre, culto nas comunidades. Então ali eu vi que no meu coração ardeu para fazer missões. Então esse é o primeiro base para você. Tem uma vida em oração, jejum, uma vida com Deus. E deixa que o Espírito Santo vai te influenciar na sua chamada. Ele vai tocar no seu coração. Eu quero que você lide com os jovens. Eu quero que você lide com as crianças. Eu quero que você lidei assim com administrar a base da igreja. Deus vai colocar, não tem segredo. E é por falta de oração, consagração e uma vida com Deus que muitas pessoas estão onde não era para estar. Você percebe que a pessoa não gosta de criança e está ali fazendo o que no meio das crianças, sabe? Deveria ser um lado bem mais diferente, né? E você vê isso demais dentro da igreja. Então, quando você é direcionado por Deus, você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e principalmente você vai ser usado como um canal de bênção. Segundo ponto que você sabe que é Deus, além de estar influenciando no seu coração, é que você tem sede de fazer movimentos na igreja, tá? Como eu disse, quando eu descobri minha chamada de missões, lidando com uma liderança de um campo, de 15 igrejas, eu não fiquei muito tempo como líder do campo, porque eu tinha estudo, tinha isso, tinha aquilo, mas só aquele pouco fez eu descobrir que a minha chamada era isso. Hoje eu trabalho com jovens novos convertidos, ensinamento de batismo. Hoje eu trabalho com jovens, às vezes nós fazemos um trabalho na igreja de fazer grupo de oração. Hoje eu trabalho na base de intercessão e isso entra no evangelismo. Pra mim é maravilhoso. Eu sei que tem moça que não gosta, mas pra mim é maravilhoso pegar um monte de folheto e ir pro meio da rua. Eu gosto, é uma coisa minha. Cada um tem a sua chamada. Então, descubra a sede no qual o seu coração almeja. Outra coisa também muito interessante, ver o sentido da sua oração. Eu percebi muito bem claro que Deus tinha me chamado para missões no dia que eu comecei a orar muito pelas almas. Eu orava muito pelas pessoas e eu chorava, e eu não entendi. Aí eu falei assim, meu Deus, por que eu choro quando eu tô orando pelas pessoas? E aí um dia eu li um livro sobre missões, né? E tava falando assim, os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas. Então ali eu vim entender também que o meu chamado era missões. Então, para você que quer descobrir a sua chamada, fique atento aos sinais. O seu primordial, tem uma vida em oração, uma vida em consagração, uma vida com Deus, que o próprio Espírito Santo vai te conduzir à sua chamada, ao seu ministério. Tá? De certo que às vezes você pode ajudar um ministério, as crianças, a base de idoso, essa parte de caridade, mas na hora certa Deus vai tocar para você no seu coração, tá? E lembrando, querido, que a chamada não é só dentro da igreja, a chamada é em todo lugar onde você está. Esse chamado de missões me envolveu em fazer o curso Cuidador de Idoso. Eu amo cuidar de idoso. E tanto é que eu não tenho amizade muito com jovens, esses negócios. Eu amo muito, eu gosto muito de conversar com idoso, é coisa que tem que ensinar. E é uma missão. Então, a sua chamada, quando Deus te coloca em algo, não é só para influenciar a igreja, é para influenciar onde você está. Então, quando você perceber que está com vontade de louvar, não só na igreja, mas em todo lugar que você está, é o seu chamado de louvar. Tá? O chamado de orar, mesma coisa. Então, não tem aquele segredo. As coisas de Deus é simples. Eu sempre falo isso, sempre. Quem me conhece há muito tempo, eu tenho 2 palavras que todo mundo já sabe de cor. As coisas de Deus são simples, quem complica somos nós. E detalhe, tudo pra mim é detalhe. Então, assim, eu falo com vocês com alegria de falar pra vocês que estão me mandando mensagem no Message. É assim que se começa. Ter sede de conhecimento. Quando você tem sede de conhecimento de Deus, você começa a alcançar a graça que Ele tem para sua vida, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Deus abençoe.